Fala, pessoal! Começamos mais um programa Conexões Pernambuco, Conexões PE. Estou aqui ao lado do Eduardo. Tá sentado aqui agora do meu lado e a gente vai ter um assunto muito interessante, inteligência artificial. E, Eduardo, acho que um tema está muito em evidência, né? É isso. Muito em evidência. E nós hoje estamos aqui com Robson Sampaio e Wanderson Ribeiro, né, nossos convidados. São proprietários da CDS Sistemas, tá? E vamos conversar bastante aí sobre a inteligência artificial, desmistificar algumas coisas, validar outras coisas, né, que estão muito em moda, que as pessoas estão falando bastante. E queria começar sabendo um pouco da história de vocês aí, da CDS, como começou a CDS Sistemas e como hoje está no mercado exatamente. Então, Eduardo, a CDS ela nasceu da necessidade de automatizar, né, uma empresa familiar. Né? Minha família tinha empresas de eletrodoméstico e a gente viu a necessidade de estar automatizando, né, essa empresa. E daí trouxemos profissionais no mercado para poder fazer a parte do desenvolvimento em si. Né? Eu já trabalhava dentro da empresa e uma vez esse sistema rodando, estando tudo pronto dentro da empresa, nós colocamos ele a comercializar o sistema. Né? Foi quando a gente resolveu comercializar o sistema. Mas tudo começou dentro de uma empresa de eletrodoméstico, uma rede, né, que era da família, e que a gente viu a necessidade de estar automatizando essa empresa. Hoje vocês dois são os sócios, mas tem mais outra pessoa? Como é que é? E aí, uma vez comercializando, né, a gente resolveu comercializar, e aí eu trouxe para dentro da empresa, resolvi abrir uma empresa, né, para comercializar o sistema. Trouxemos, inicialmente, veio a Andrea, né, que ela foi sócia da empresa por um bom tempo, né, ajudou no desenvolvimento da empresa. E hoje trabalha em São Paulo, resolveu montar uma revenda em São Paulo. Ela hoje trabalha com a filial nossa em São Paulo. E ficou aqui dentro da empresa eu, Robson, Wanderson e Guilherme, né? Eu cuidando da parte comercial e administrativa, Wanderson com toda a parte de desenvolvimento, né? E Guilherme na parte de infraestrutura. Vamos começar nas perguntas aqui sobre inteligência artificial. Como é que surgiu a ideia de se criar algo assim? Falando inteligência artificial, como é que surgiu essa ideia? Isso já vem há um bom tempo, desde 1950, né? 1950, isso. 1950, com Alan Turing, né? Que é o pai da computação. E tem até um filme que representa o início disso, que ele foi contratado para poder descriptografar as mensagens dos alemães. Então, estava na Segunda Guerra Mundial e aí tinha a troca de mensagem e o pessoal recebia aquela mensagem, conseguia interceptar a mensagem, mas não sabia o que era a mensagem. Era uma mensagem que não fazia sentido. E aí foi quando contrataram vários cientistas, tá? Matemáticos. E aí ele criou uma máquina, tem um filme que fala sobre isso, tá? O jogo da imitação. E aí ele criou essa máquina para poder interceptar essas mensagens e descriptografar a mensagem para poder saber o que estava sendo comunicado e antes de executar algum plano deles, eles já saberem e como é que eu falo, bloquear, né? Não permitir que seja executado. E aí, esse Alan Turing, ele criou o teste de Turing, né? Hoje é chamado como teste de Turing, que aí visava o seguinte, foi quando ele começou a falar da inteligência artificial, tá? Que aí o nome inteligência artificial veio surgir depois, mas o teste dele era o seguinte, para saber se a máquina era inteligente ou não, tá? E como é que era feito esse teste? Era 3 indivíduos, 2 iam responder e 1 ia fazer pergunta.
Só que esses dois que iam responder, um era um ser humano e um era um computador. Então, aí no artigo que ele fala, ele diz que a partir do momento que uma pessoa, isso sem enxergar, um sem enxergar o outro, a partir do momento que uma pessoa fizesse uma pergunta e ele não soubesse diferenciar se era um computador ou uma pessoa que estivesse respondendo, a máquina já tinha inteligência. Era a partir desse cenário. Então, o artigo dele fala isso. E aí, com décadas depois, foram surgindo aperfeiçoamentos e validando essa teoria dele, né? É muito interessante essa história, Vandes, eu desconhecia. Muito No legal. início, eles procuraram, no desenvolvimento da IA, ele procurou fazer que a máquina, né, também fizesse a parte de jogo, de xadrez. É, isso Então, que eu ia perguntar. Após esse episódio, qual foram os primeiros passos, né, que efetivamente você tinha contato com o público, né? Porque aí era uma coisa de guerra, era uma coisa mais defensiva, muito, vamos dizer assim, resguardada. O primeiro foi a questão do jogo de xadrez, né? Uma máquina conseguir ganhar de um ser humano. E os cálculos Em matemáticos. que época foi isso, Vandes? 1950, 1956, por aí. Então, eu não lembro a época exata, a data, tá? Mas faz um bom tempo. E aí teve a questão do jogo de xadrez, tá? Que a máquina conseguia vencer. Uhum. Ele já tinha a inteligência de preparar as jogadas e vencer do ser humano. Depois teve os cálculos matemáticos também, tá? Que aí era equações matemáticas grandes que ser humano não respondia, ele conseguia responder em velocidade máxima, né? Uhum. O que é que fez a inteligência artificial se popularizar tanto? Então, hoje em dia é o custo, né? A partir do momento que computadores, o preço ficou mais acessível, tá? Tipo, antigamente, lá atrás, as máquinas os computadores são muito caros, e aí quem tinha acesso? Só grandes empresas com grandes recursos. Hoje em dia, se popularizou muito por causa do custo. Então, o computador hoje é mais barato, o acesso O próprio smartphone, né? as informações. Então, outro ponto que fez popularizar é a quantidade de dados que a inteligência artificial hoje tem. Então, tudo que a gente executa, tudo que a gente faz na internet, vai para um banco de dados e ela tem acesso. Então, com as informações, com baixo custo, foi que chegou a... Né, que hoje a briga das grandes inteligências artificial é baratear o custo. Tá? Então, ChatGPT e DeepSeek, quando a DeepSeek foi lançada pelos chineses, o que eles lançaram, principal, a comunicação dele foi a questão da velocidade, é o custo para poder ter uma inteligência artificial. Nesse dia a dia que a gente já está aí com essa inteligência artificial bem visível, né, com uma série de reportagens e para as pessoas comuns hoje, como é que elas, onde é que a inteligência artificial está acontecendo exatamente? Eduardo, hoje a gente enxerga inteligência artificial tanto na saúde, quanto na educação, quanto na segurança, né? Essa questão das câmeras. Essas também, questões né? de câmeras, hoje é fundamental a inteligência artificial dentro do processo. Hoje a gente já tem inteligência artificial em tudo, só que a gente, às vezes, nem sabe, né? Isso. Tipo, Isso que eu queria que você explorasse um pouco mais isso, porque a gente desconhece aquilo que está participando de alguma coisa e nem sabe que por detrás já existe a inteligência artificial. Hoje, quando você vai numa Netflix para assistir um filme, a partir do momento dos filmes que você já assiste, e as indicações é baseado em inteligência artificial. Quando você vai num Waze para poder traçar uma rota, o Waze usa inteligência artificial para poder dar o melhor caminho. Quando você entra numa rede social, a rede social analisa o tempo que você passa olhando para aquela publicação e o algoritmo usa inteligência artificial para poder... Qual a propaganda vai mostrar para você? Qual a publicação que vai mostrar para você? Então, hoje a gente vive 24 horas em inteligência artificial. Desde acessar ir para uma empresa que vai ter câmeras lá que vai detectar seu rosto através de quê? De inteligência artificial. Na indústria, hoje já é utilizada inteligência artificial para poder
verificar a qualidade do produto que está saindo. Então, por imagem, ele consegue detectar. Vantos, dentro desse contexto, como a gente diferencia automação de inteligência artificial? Porque lá atrás você teve um processo de automação, né, das indústrias. E do varejo também, com sistemas, enfim. Como a gente diferencia a automação da inteligência artificial ou uma está dentro da outra? Como caracterizar Uma está bem ligada à isso? outra, tá? Então, eles andam junto. A automatização você vai realizar de algum processo, tá? É o que a gente fala lá no ramo da gente. Então, muitos clientes chegam para a gente para conversar e dizer, eu quero automatizar um processo dentro da minha empresa. Esse processo ele pode ser automatizado com inteligência artificial ou não. Qual a diferença? Com a inteligência artificial, além de automatizar, ela vai aprender novas coisas e vai poder ter o diferencial da rotina de sempre aquilo lá. Sempre vai ser, eu vou fazer aquilo. A inteligência artificial não. Se acontecer um cenário diferente, ela vai poder tratar aquele cenário e dar uma resposta. Ela não vai ficar bitolada só com um cenário, entendeu? Tá. Mas, de todo jeito, é automatizar. Entendeu? Quando você vai para a inteligência artificial, você vai automatizar alguma tarefa. Você vai utilizar a inteligência artificial na automação. Ok. Entendeu? Voltando um pouco àquele assunto de onde já está a inteligência artificial, eu estava olhando que o próprio agro, tá? Ele usa da inteligência artificial para mapear, né, todo o território, até para poder botar o veneno na agrotóxico, agricultura. no caso, O né? agrotóxico, ele mapeia toda a região para saber onde é que tem. Tudo isso tem usado Com a quantidade inteligência exata, artificial, com a com quantidade exata, com Tudo, né? desde a época na hora da saúde, né? Você vai para um laboratório e faz qualquer tipo de exame. Esse exame é aplicado à inteligência artificial para você conseguir ter uma assertividade maior na hora do resultado. Deixa eu continuar nessa linha dos benefícios da inteligência artificial. E eu queria colocar três pontos. Saúde, educação e segurança. A gente olhar pensa em governo, a gente olha para a saúde, a gente pede muito para governo. Saúde, educação, segurança. O que é que a inteligência artificial pode trazer de benefício nesses 3 pontos? Então, na saúde, o meu ponto de vista é a facilidade que um médico vai ter para poder dar um diagnóstico mais preciso. Então, se uma inteligência artificial pegar um exame de ressonância magnética, por exemplo, ele vai comparar com 1 milhão de ressonâncias magnéticas em 1 minuto e vai dar um resultado mais preciso. O que é que o médico vai fazer? Analisar aquilo ali e vai se tornar mais humano no atendimento. Ele não precisa focar mais nessa área. Então, que é o que a gente precisa muito, que o pessoal reclama muito de atendimento, é Agilidade, né? tratamento humano dos médicos com a gente. Não porque ele não quer ser, mas sim porque Produtividade, eles querem, da precisam da produtividade, produtividade, né? entendeu? Na segurança, vem a questão das câmeras, que hoje a gente já está passando, tá? Então, tem várias câmeras espalhadas pelas cidades. E aí, a câmera vai detectar quem é que está foragido pelo rosto, quem é que está com algum mandato para poder ser capturado. Então, facilita na segurança. Na educação, é muito voltado para a aprendizagem, tá? Então, facilita muito como as pessoas vão aprender aquilo ali. Um exemplo tipo, eu faço muito em casa, que aí chega na escola do meu filho a rotina que aconteceu, né? O que foi dado, o material que foi dado num dia. Eu vou para o ChatGPT e digo, cria uma tarefa para mim poder aplicar, para mim reforçar o que foi. Então, em segundos ele cria já uma tarefa já para poder eu aplicar com ele. Voltando à segurança, no próprio âmbito de estádio de futebol, você tem hoje uma coisa que é fundamental, né? Que é a presença das câmeras, né? Detectando ali a presença de cada torcedor e tendo condições, né? De
uma eventualidade, ali ele saber quem foi. Qualquer Essas situação. câmeras de segurança da cidade aqui no Recife, ela já tem essa condição de, por exemplo, o cara que tem um mandato, ela já tem. Porque em São Paulo é muito divulgado isso, no Recife é menos. Eu não sei porquê, né? Mas aqui tem condição Então, de fazer isso? O software por trás é que faz isso. Tá. Tá? Então, eles podem ser interligados. Hoje já são interligados com o SDS e podem executar esse tipo de procedimento. Eduardo. Beto focou aí na pergunta os benefícios. E vamos para as ameaças. Não é? Muito assustador aí que a gente vê de reportagens e que a inteligência artificial vai criar desempregos, né? Enfim. Como é que vocês enxergam essas ameaças e esses riscos com relação às pessoas, à empregabilidade? Em relação ao desemprego, não deixa de ser, né, uma ameaça forte. Né? Estava conversando com o Vanson até pouco tempo, e a gente conversando sobre essa situação do desemprego. Mas que também, na hora de você desemprega, por exemplo, a questão da segurança, que eu precisava de 10 homens para fazer uma segurança, mapear aquela região, fazendo a segurança. Hoje, com 2 câmeras, 3 câmeras, eu consigo ter 2 pessoas, facilmente ele consegue resolver esse tipo de situação. Mas essas pessoas também que estão desempregadas vai gerar outro tipo de emprego, tá? Que é o conserto, a manutenção da câmara, né? A parte de rede da câmara para poder funcionar, a parte de internet, né? Então, tudo isso, ele tem um lado do desemprego, sim, não deixa de ter, né? Mas vai ter o outro lado, que é a geração de novos empregos, né? A geração de outras modalidades. De certa forma, os computadores também, né? Quando começaram, Sim. tinham essa preocupação e isso não Até aconteceu. a revolução. A própria internet, quando chegou, você sempre achou que isso aí ia ter Isso. essa... A Revolução Industrial. Revolução industrial. Sempre tem um lado otimista, tá? E o pessimista, né? Então, vai ter as pessoas otimistas e pessimistas. A notícia sempre vai vir um momento apocalíptico, porque é o que chama a atenção das pessoas. Então, como o Beto falou, na Revolução Industrial já teve um momento que passou... Na verdade, a gente vem vivendo alterações constantemente. Então, a Revolução Industrial teve alterações quando começou a indústria de automóveis. Antigamente não tinha automóvel e aí o carroceiro perdeu o emprego, mas automaticamente apareceu novos empregos, tá? Quando a tecnologia vem, o pessoal fala muito da curva em J, não sei se vocês conhecem. Não. Então, primeiro cai, você fica com a água até o pescoço e depois sobe exponencialmente. Exponencialmente não, né? É constante. Se chama de curva em J. Então, a gente está vivendo agora o momento lá embaixo. Depois, ele vai melhorar. Quais profissões que vão surgir? Ninguém sabe. Mas Então é isso que eu ia perguntar agora. Então tem profissão que vai surgir que ninguém sabe ainda que vai vir. Como já surgiu. Engenheiro de prompt. O que é engenheiro de profissão prompt? nova, que ele faz a comunicação com o ChatGPT ou com qualquer outra inteligência É o artificial. cara que vai te ensinar, né, a formar o comando para você fazer a pergunta à inteligência artificial. Tipo, você faz, tem empregos que vão sucatizar, vamos dizer assim. Vai virar sucata. Vai ter empregos que vão sucatizar. Isso já acontece desde a Revolução Industrial. Então, a sucatização já vem acontecendo no dia a dia, tá? E aí, o que vai acontecer? Empregos vão ser criados, outros vão ser sucatizados. Tipo, hoje a gente vê muito no Instagram pessoas ensinando você a ganhar dinheiro com inteligência artificial. A gente vê direto propagandas de coach falando como você melhorar suas vendas com inteligência artificial. E tem muita gente ganhando dinheiro com isso, dando esses cursos. A gente acompanha direto. Eu mesmo já fui a vários cursos de pessoas ensinando a fazer isso. Então, fazer o prompt correto. Tudo depende, o prompt é o texto, tudo depende do texto que você fala. Então, a comunicação com ela vai depender do que você está imputando de informação para ela poder responder. Então, Na verdade, eu acho que mesmo com a inteligência artificial, meio com outras revoluções que vieram do passado, você
o correto é se capacitar, né? Eu acho que se você se capacita, se você procura sempre estar renovando aquilo ali, você não fica fora do mercado. É o que as pessoas dizem, né? O pessimista vai dizer, a IA vai roubar meu emprego. O otimista vai dizer, a IA vai roubar meu trabalho. Qual a diferença? Ele vai ganhar qualidade de vida. Então, não vai roubar, ele vai diminuir o trabalho. Vai fazer mais Então, por menos. Ele vai fazer Isso. mais por menos. Então, um arquiteto que estava lá criando algum projeto, ele passa um mês para criar um projeto. Com a inteligência artificial, ele vai diminuir 10 dias. Então, ele vai reduzir o tempo. O que é que ele vai fazer com esse tempo? Ou qualidade de vida, ou ganhar mais dinheiro, ou... Embora o custo possa cair, aí ele entra com mais também. Né? o preço vai cair. Automaticamente, quando a gente O que é que você acha disso? coloca tecnologia em qualquer processo, o custo vai cair, tá? Antigamente, para poder criar um site, a gente gastava aí um mês. E aí cobrava 50 mil reais para criar um site institucional. Veio o WordPress, tá? Várias empresas que com arrastar um clique você criava um site. Diminuiu o desenvolvedor, o web developer vai acabar. Não acabou. O desenvolvedor web continuou. Porque, primeiro, do meu ponto de vista, tá? É o que acontece muito lá na empresa. Como a gente trabalha com criação de sistemas, o pessoal faz, desenvolvedor vai acabar. Eu não vejo o desenvolvedor acabando. Por quê? O empresário, ele vai parar para criar um sistema? Não, ele tem que cuidar do negócio dele. Então, vai continuar tendo desenvolvedores. O que vai baixar é o preço, que é o que acontece a partir do momento que você coloca a tecnologia dentro do negócio. Então, o que o cara cobrava para fazer... Por quê? Porque automaticamente vai baixar o tempo também. Então, o que ele cobrava... um exemplo de uma logo. Para você criar uma logo, o cara tinha todo um contexto, passava um mês analisando a história, vendo as cores, tudo. Hoje você vai lá numa inteligência artificial e ela já tem todos os contextos. Você imputa a informação, ela dá vários exemplos de logo. Aquilo ali já é a final? Não, o cara vai ter que trabalhar em cima daquilo ali. Mas o tempo que ele gastava para fazer em um mês, ele vai diminuir para poder fazer. Pegando um gancho aí no que o Vance está falando, a gente vai ter agilidade no processo, né? Mas sempre vai ter que ter a expertise do profissional, né? Para estar perguntando, para gerar o prompt para perguntar, para poder estar fazendo uma análise daquele processo. E ver se aquilo tá ali, bonito mesmo. você vê né? desde o profissional da saúde ao profissional do jurídico, do âmbito jurídico, né? A IA pode julgar um processo, ela pode fazer um despacho de um processo, né? Mas você tem que ter o profissional para poder revisar e ver se aquele despacho é aquilo mesmo, se tem fundamento, se está embasado, né? Não pode simplesmente... Então, eu acho que não é o desemprego, eu acho que é mais a capacitação, eu acho que é mais o inovar da coisa, entendeu? Vamos trazer lá mais para o lado pessoal, né? Do dia a dia da pessoa. O que é que a inteligência artificial pode melhorar, o que é que ela pode atrapalhar no dia a dia. O cara vai comprar hoje, vai para o supermercado, ele não precisa nem mais ir para o supermercado, às vezes tudo pode ser feito no IA, programa sua agenda tudinho. O que é que pode melhorar, mas também o que é que pode atrapalhar a inteligência para a pessoa, no seu dia a dia. Hoje a gente está vivendo um momento terrível aí, que é esse momento de golpe, né? Hoje a gente vê golpes, cada dia se cria um golpe novo, se cria outro golpe, e a gente combate esse golpe, vem outro golpe, né? Também, pela IA, está presente na vida do dia a dia, né? Como você está falando, por quê? Por causa da quantidade de informações que estamos colocando. Então, tem muita informação hoje na internet. E aí acontece das criações dos golpes. Então, a partir do momento que é o lado bom e o lado ruim, ela só aprende com informação. Mas a gente deixa muita informação vulnerável. Então, a gente vai alimentando ela com... Depois de a gente chegar para a nossa inteligência artificial, que cada um usa, ele, às vezes, se a gente perguntar o que sabe sobre a gente, vai saber mais coisas do que a gente mesmo sabe.
que a gente até esqueceu, tá? O bom é o lado de... Você consegue, tipo, hoje você falou de alimento. Tipo, a geladeira hoje já utiliza inteligência artificial para poder saber o alimento que está acabando, o alimento que já está vencendo. Ela já consegue automaticamente fazer a sua compra sozinha, sem você. Então, hoje já temos geladeiras que tem câmeras olhando dentro da geladeira o que é que tem. Ela consegue ver o que está perto de vencer, o que não está, e o que está próximo de acabar e já solicitar no mercado já. Você já consegue, ela automaticamente comprar, já fazer isso, tá? Tem um outro lado ruim dessa parte, é a questão de fake news, né? Sim. A gente hoje tem uma série de fake news que nem a gente hoje consegue entender mais se o que é aquilo ali, se é verdade, se é mentira, se aquele vídeo é mentiroso, se aquele vídeo é verdade. Né? As fotos, né? As fotos hoje que são divulgadas, hoje a gente, logicamente, existe, eu acho que no meio disso aí, existem as regras hoje que foram criadas, que eu acho que é uma das... A parte mais importante é as leis e as regras que foram criadas, né, para o uso da IA, né? Então, você não consegue, né, todo mundo, né, toda IA que você bota aí a foto de Eduardo e de fulaninho e consegue manipular esse tipo de foto, né? Ela mesmo já diz ali que não é possível fazer esse tipo de situação, entendeu? Mas que é uma coisa hoje que é muito difícil no dia a dia dos outros, é essa questão da fake news. Né? O grande problema é esse, né? A gente saber diferenciar o que foi feito no IA e o que é real. Tá? Então, o grande problema que vamos viver daqui para frente é isso. A gente vê uma imagem e dizer, e aí? É verdade ou não? Esse é o grande problema. Pessoal, com relação à locomoção, a gente tem um problema muito sério, né? Com relação a ir e vir, né? Principalmente trânsito, enfim. Com relação também a outros meios, né, de transporte. Como é que vocês estão enxergando isso no médio e longo prazo? O uso da inteligência artificial, né, na locomoção das pessoas. Hoje até já tem câmeras inteligentes, sinais inteligentes que detectam a quantidade de carros que estão no fluxo e ele controla o sinal. Mas não tem bafômetro ainda não, né? Não, bafômetro ainda não. Vai ter, na verdade, o pessoal diz que o carro só vai ligar se você fizer o bafômetro no carro, né? É uma das coisas que o pessoal fala muito. Mas em questão de trânsito já tem hoje. Foi até um estudo que teve, eu não recordo o nome, era daqui de Recife, foi uma análise que fizeram do trânsito de Recife. Teve um estudante aqui, que ele está até fora do país, eu até sigo ele nas redes sociais, que ele desenvolveu isso, ele desenvolveu câmeras para poder detectar o trânsito e diminuir, tipo, um sinal, ver que está mais carros, ele fechar, aumentar mais o tempo e abrir mais para outra mão, para outra via. Flexibilidade, né? No sentido de ele já otimizar detectar com isso para poder fluir, né? Que é o grande problema que temos hoje. Deixa eu fazer uma pergunta de uma área que eu gosto, que eu curto muito, que é a parte de fazer campanha política. Você falou na questão do fake news. E vai ter uma campanha política agora, como sempre, toda campanha política é muito acirrada. Qual o benefício da inteligência artificial e quais são os perigos que ela pode trazer para a gente? O próprio TSE, ele se preocupa com essa situação, né? Eu acho que é um órgão regulamentador da campanha em si, né? E é um fator preocupante a questão, principalmente para essa política agora que vai estar chegando, é a questão de fake news, né? A gente, por hoje, não saber mais o que é verdade nem o que é mentira. Então, no meio de uma campanha que é curta, né, você soltar um fake news e você ter que, naquele momento do decorrer da campanha, tentar você desmentir, né, essa situação. Isso aí é uma coisa muito, muito preocupante, né, para um meio do âmbito político. Dado. Veja, a CDS se notabilizou muito aí pela área de varejo, né, do comércio. Apesar de vocês também fazerem, né,
Serviço e indústria. serviço e indústria, mas pelo menos que eu conheço da O história nosso de forte vocês, é o seu forte é o varejo. varejo. Como é que está essa situação da inteligência artificial no varejo? Como é que o varejo está utilizando a inteligência artificial nesse momento? Então, hoje no sistema, tá, já realizamos algumas integrações com algumas inteligências artificiais, com parceiros também que criaram ferramentas para isso, desde análise de estoque, para saber qual estoque eu devo transferir para uma outra filial que vende mais, já temos ferramentas para isso, então ele vai analisar na filial X, tem aquele produto que não sai, mas na filial Y ele sai mais. Então, ó, faz a transferência, tá? É utilizado também Quer dizer, no seu próprio sistema vai aparecer lá, né, essa situação e indicar. de indicar para onde é que vai fazer essa operação, essa transferência, essa alocação de mercadoria, essa troca de mercadoria. Temos também a questão que é utilizado muito, que é a comunicação com o consumidor após a compra, né? Então, Interação, né? a interação de, você comprou o produto, você gostou, como é que tá? A questão de marketing, né? Que o pessoal informa muito para usar recência, frequência e valor, tá? Que aí é a quantidade que a pessoa já comprou, analisado, baseado em dados que a pessoa já comprou, a quantidade que ele agregou de valor para a empresa, e aí fazer esses cálculos e dizer, esse cliente aqui eu estou próximo de perder, porque ele era um cliente ativo e agora não está mais ativo. Ou um cliente novo, dizer, esse é um cliente novo, vamos mandar uma mensagem para ele para poder oferecer um gift card, alguma promoção. Então, hoje é muito utilizado nisso, né? Tanto na questão do produto, para você não ficar com o produto parado, porque estoque é dinheiro para o empresário, né? Para o produto não ficar parado, e também para captar mais clientes, né? Ô, Wanderson, vê só. Em certa ocasião, eu estava numa reunião conversando sobre sapato. E o celular das pessoas estava na mesa. Eu saí da reunião, apareceu propaganda de sapato para mim. Como é que é isso? Então, hoje o celular da gente fica escutando 24 horas o que a gente fala, né? E aí, essa interação, tanto do celular com o Google, eles fazem com que escute o que a gente está comentando aqui agora, e aí ele vai poder lançar propagandas sobre aquele produto. Então, quando você vai criar um e-commerce, por exemplo, você, naquele produto, quando você cadastra, você tem que colocar informações daquela mercadoria para o Google saber o que é aquela mercadoria, que chama SEO, tá? O SEO do Google que vai fazer essa análise do produto. Então, quando você pesquisa no Google sapato, ele vai fazer uma análise de todos os e-commerce que tem aquele sapato e vai mostrar para você. Do mesmo jeito que você fala aqui, por trás ele está escutando e está vendo, Eduardo está falando muito disso. Quando ele entrar numa rede social, apresenta isso. Então, tem essa comunicação entre as redes sociais, o celular, o Google, a Apple, tudo isso existe essa comunicação para poder mostrar para a gente, né? Mas isso é muito particular, né? Porque é bem perigoso, né? Você está falando de algumas coisas. Tem muita gente que tem medo dessa É o que eu digo, situação. o perigo disso é os dados que a gente está imputando para eles, né? Então, hoje o perigo maior é esse, as informações. Então, a gente está hoje colocando muita informação na internet. Você não precisa nem falar, né? Basta você fixar os olhos, né? Prestar atenção, Sim. passar um tempo a mais lendo aquela matéria, ele já identifica que você tem interesse naquilo ali e vai te mostrar isso. Não só isso, tá? A localização também. O seu celular está rastreando você 24 horas. Então, hoje já existe maneira de você passar numa frente. Às vezes você passa na frente de uma loja e chega a propaganda daquela loja. Porque o aplicativo que está ali instalado no seu celular, ele sabe a sua localização, sabe que você passou e vai lhe mandar uma propaganda. Vai mandar, você tem um desconto nesses produtos. Então, hoje, 24 horas somos monitorados. Né? Então, olhando assim para o futuro,
Depois desse, daqui a pouco deve estar tocando um bocado de coisa aqui de sapato para mim. Inteligência artificial, a gente vai pensar ela para o bem ou vai pensar que ela pode trazer algum grande problema para a humanidade? Depende de quem vai usar. Então, temos... Depende do ser humano ainda? Depende do ser humano, né? Que vai utilizar a inteligência artificial. É como eu falo para as pessoas que me perguntam. Uma arma na mão de um agente público, da segurança pública, é para o bem. De um ladrão, ela é para o mal. Então, é a mesma coisa. Então, hoje tem gente utilizando inteligência artificial para o bem e tem gente utilizando inteligência artificial para o mal. Então, vai depender muito de quem utiliza a inteligência artificial. E tem como regular isso? Tem como fiscalizar isso? É o que estão querendo, né? É o que estão querendo criar as leis para isso. Aí depende do Senado. Eu acho que o que vai realizar isso. determinar que é para o bem ou para o mal são combates, são as leis, né, que possam vir surgir para combater o lado mal, né? Fazer punições Fazer pesadas punições para as pessoas que isso. provocam e promovem o fake news e tudo mais, né? Isso. Que a turma acha que a internet... Na verdade, o fake news hoje, eu acho que ele já é combatido. Tem uma Já certa... tem uma série de medidas de sanções Isso, aí. isso. As pessoas acham que a internet é um mundo sem lei, né? Mas não é, né? Hoje em dia a gente consegue rastrear, detectar quem é, de onde veio. Hoje é muito fácil fazer isso. Isso. Ok. Eduardo, chegando aqui no final daqui do nosso programa. Bom. Aí. Bom, parabéns aí vocês. Que agradeço. Acho que a gente aprendeu muita coisa hoje, não foi, Beto? Deixar para vocês aí alguma mensagem final aí, Uma quer mensagem falar algo? final. Assim, Vocês as pessoas pensam muito que vai perder o emprego com a inteligência artificial. Eu acho que a gente vai ser empoderado com a inteligência artificial. E aí a gente vai ganhar tempo para poder fazer outras coisas ou ganhar mais dinheiro, tá? Antigamente, como é que a gente ganhava dinheiro? Com músculo, né? Então, a força é que trazia a riqueza. Depois veio o quê? A inteligência. Então, hoje o presente é a inteligência, tá? O futuro, o que é que vai ser? O coração. Então, a gente saiu de músculo, inteligência, a nossa cabeça, e depois vai vir um coração. Então, a diferença das empresas vai ser as pessoas, vai ser o tratamento. Como você vai conversar, não vai ser mais baseado em processos. Por quê? Vai ser um processo que ele é repetitivo, ele vai sumir, realmente, ele não vai existir. Mas o processo mais complexo, ele vai ser melhor tratado por causa da IA, porque ela vai ajudar a gente a ter uma resposta mais rápida em um processo complexo. Então, acontece muito na empresa de acontecer uma dificuldade, um procedimento lá mais difícil, que antigamente a gente ia levar mais tempo, hoje a gente leva menos tempo para fazer isso. E aí a gente consegue atender mais clientes ou qualidade de vida em fazer um exercício ou qualquer outra coisa. Então, o objetivo que a gente tem que pensar é esse. A gente vai ter que transformar as pessoas agora para pensar, para agir com o coração. Esse é que vai ser Ou a seja, diferença. humanizar, né? Humanizar. Aquilo ali, ó. Quando eu era jornalista, era aquilo ali, ó. Minha vida Exatamente. fazendo cursinho no ASDFG. Não, Não era isso? A gente fazia? eu e Beto, Então, você eu não sei, mas eu e Beto é do tempo... Eu ia pro jornal, era máquina de Na escrever. verdade, eu já estou na... Fia, né? Na verdade, e se for pensar assim, eu estou agora na fase da IA. Isso aí eu não lembro de nada. Eu sou de máquina de escrever de jornal, Pode ser mais novo. os computadores chegando nos jornais e a gente fazendo essa transição. E vai perder, muita gente vai ser... Não, tá todo mundo ainda trabalhando. Antigamente, você está dando um exemplo aí. Antigamente, quando chegou o computador, se você não souber o Office, Fazia o nada. pacote Office, você não vai trabalhar futuramente. Hoje você conhece pessoas que não conhecem o Office? Eu conheço. Tem várias pessoas ainda que não conhecem o pacote Eu não Office. sei mexer no Velho Core, novo, tá? eu não sei mexer em Word, PowerPoint, eu não sei fazer. E tem emprego. E estou trabalhando. E está trabalhando. É a mesma coisa. Então vai funcionar igual. Eu vou migrar para alguns setores que não há necessidade. E se houver necessidade, vai ser atrás de alguém que tem essa qualificação. O que vai ter essa mudança, né? As pessoas vão ter Ou que adquirir. se qualificar. Ou se você quiser adquirir. É. Né?
Gente, obrigado aí pela Eu que conversa. agradeço, Eduardo, Beto. Valeu, obrigado, Robson. agradeço. Obrigado, Vanderson. Agradeço, valeu. Até a Eduardo, finalizamos aqui mais um Conexões Pernambuco, Conexões PE. Semana que vem a gente já está trazendo o pessoal da XP. Pode Isso. dizer? É. Alphaways XP. Vamos trazer aqui para a gente falar sobre o Waze mercado, XP, né? Tem muita coisa para a gente falar. O tema é mercado financeiro. Mercado financeiro, a gente tem muito assunto, é muito legal ter vocês aqui. Gente, acesse o nosso canal aqui, vá lá, se inscreva, compartilhe, mande para seus amigos. A gente está começando esse projeto aqui bem legal, bem interessante. Queremos a sua opinião, vá lá, mande sua mensagem lá nas perguntinhas para a gente. Pergunte, diga o que é que você quer. Você quer ouvir o quê? Qual é o tema que você quer que a gente vá atrás para a gente conversar, para a gente discutir? Né? Faça o programa aqui com a gente. Tá joia? Grande abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, obrigado.